alunos, bom dia, no caso para vocês agora vai estar boa tarde. Na aula de português, a gente vai estar dando uma retomada dos conteúdos que vocês viram nas atividades, certo? Nesse primeiro momento vai ser isso, a gente vai expor algumas explicações sobre os conteúdos que vocês fizeram atividades na semana atrasada, né, e alguma semana passada. Então é isso, galerinha do primeiro B, primeiro C. Qualquer dúvida, depois vocês vão no meu PV para a gente realizar, né, uma discussão. Os conteúdos que a gente vai fazer uma retomada, gente, é intertextualidade, noções de coesão e coerência, gêneros textuais, sequências prototípicas, gêneros literários e variedades linguísticas. Sobre intertextualidade, gente, nas atividades que foram sugeridas para vocês, a gente sugeriu que vocês lessem 3 textos. Texto 7, da Alta Compadecida, texto 8, O Inferno, de Dante, e texto 9, um trecho do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Espero que tenham lido. Esses 3 textos conversam, eles têm um assunto em comum, né? São eles, acredito que vocês puderam perceber, que é tratado no texto, um assunto em comum, que é as representações do diabo e do inferno, né? Cada autor menciona nos textos trechos onde fala dessas representações, né? Tanto pode ser em partes como num todo, né? Essas representações estão mencionadas em cada um desses textos. Então, intertextualidade nada mais é, gente, do que essa influência que existe entre 2 ou mais textos, né? Analisando assim as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas. Já eu vou explicar cada um para vocês, o que se refere a cada uma delas. E são representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais. As auditivas podem ser as músicas, né? As músicas que fazem referência a outras, visuais, as obras de arte, e escritas, que são os textos. Entre outras palavras, a intertextualidade é uma espécie de diálogo entre as construções visíveis do conteúdo, de forma ou ambos, né? Por exemplo, os 3 textos que a gente viu no livro didático de vocês, eles têm esse assunto em comum, né? Eles dialogam, né? Muitas vezes um texto traz uma significação de um termo que no outro vai ser mencionado, que faz referência até, muitas vezes até indicam, né? Conforme visto nos textos de fulano de tal, o diabo aparece em forma de pessoa, o diabo é aquilo que a gente tem dentro da gente e tudo mais, certo? Então, a intertextualidade, gente, é verificada em músicas, propagandas, artes plásticas, dança. Existem inúmeras manifestações, né? Vamos ver ao lado aí, vocês podem perceber uma representação de intertextualidade em obras de arte, bastante conhecida, né? Que é o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. E temos aí embaixo, né, as outras pinturas. No caso, tem uma delas que é da Bombril, né, uma propaganda, onde a Bombril usou como pano de fundo, né, uma espécie de ilustração baseada no quadro da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, assim como a Turma da Mônica, a Lisa dos Simpsons. Então é isso, os textos, a intertextualidade, elas dialogam entre si, né, entre textos, músicas, artes plásticas e tudo mais. A intertextualidade, ela acontece de 2 formas, né? De forma implícita, né? Que é de modo indireto, e é explícita de modo direto, né? Isso tudo com base no texto-fonte. O que seria esse texto-fonte? É o texto inicial, é o primeiro texto que vai servir de base para os outros, por exemplo. Ou uma obra de arte que vai servir de base para outra. Como é que ela acontece de forma implícita? Não é facilmente identificada pelos leitores, exigindo recorrer a conhecimentos prévios para compreender o conteúdo. Por isso, não restabelece
essa relação direta com o texto-fonte, nem elementos que o identifiquem. Então, fica mais difícil das pessoas compreenderem essa ligação, esse diálogo entre as obras. De forma explícita, os leitores identificam a intertextualidade de forma rápida, né, a partir de elementos de relação direta estabelecida com o texto-fonte. Não exige que haja dedução ou algum conhecimento prévio para essa compreensão, né? De cara a gente já consegue identificar esse diálogo entre as obras, e a outra precisa desse conhecimento prévio, né, de alguns textos ou assuntos. Sobre noções de coerência e coesão, podemos fazer uma espécie de comparação entre os dois. Por exemplo, coesão, né? Em determinados textos, palavras e elementos gramaticais, além de certos recursos textuais, característicos de diversos gêneros, né? A disposição do texto no espaço do papel, a pontuação, os elementos gráficos, né? Garante que o leitor possa estabelecer relações de sentido entre os enunciados e as partes do texto, e assim perceber, né, que elas constituem um conjunto organizado, ou seja, o próprio texto. Na língua portuguesa há diversos tipos de elementos de coesão textual, né, e cada um delas desempenha determinado papel na construção do sentido e da lógica do texto. Por exemplo, a coesão, gente, nos aspectos gramaticais, a pontuação, ajuda muito que o texto ele fique de certa forma ligada entre si, né? Na coesão existe um mecanismo, né, que faz uma ligação entre as palavras, as frases, os parágrafos, e a partir dessa ligação, né, o texto ele passa a ter um sentido maior. Por exemplo, nos aspectos gramaticais, as preposições, as conjunções, né, eles estão ali para ajudar, né, que são chamados de elos coesivos, a o texto ter uma ligação mais direta, né, de um assunto puxar o outro e assim por diante. Então, a coesão é isso, esse mecanismo, né, que assegura essa ligação entre o texto como um todo, né. Por sua vez, a coerência é, de certa forma, um resultado da coesão. Então, a coerência é uma espécie de sentido que o texto vai ter, né? Ao lermos um texto bem estruturado, né, uma das impressões que a gente tem é que os temas e o assunto neles presentes se encadeiam, ou seja, tem uma ligação. Permite que os leitores atribuam sentidos. Essa propriedade é chamada, né, de coerência. Os elementos de coesão textual, como os dos pronomes pessoais, sinônimos, palavras que se referem umas às outras, contribuem para que o texto fique coerente, né? Então, o que podemos dizer com isso? A presença da coesão contribui para que o texto fique coerente, ou seja, que a gente consiga entender, né, o que o texto, qual é a mensagem do texto que ele quer nos passar. Sobre gêneros textuais, podemos dizer, né, que cada texto ele se organiza de acordo com o que ele quer apresentar para os demais. Por exemplo, a situação no qual ele está inserido, né, qual a finalidade comunicativa que ele quer passar, o contexto da sua produção. Então, o propósito comunicativo tem muito a ver, gente, com o objetivo que fundamentou a produção de determinada obra, de determinado texto. Cada produção leva em conta o seu público, a mensagem que será articulada por meio do texto entre si, né? O mais pontual no sentido de atingir a meta pretendida por meio do conteúdo apresentado, levando sempre em consideração a ideia, né, de pensamento da qual está inserido. Assim, podemos dizer que um gênero textual se define por vários fatores. Desses, alguns são particularmente importantes, né? A situação, o contexto, a finalidade da comunicação, né? As sequências textuais, né, que são predominantes, e as características peculiares da linguagem. Então, cada texto ele vai estar inserido numa linguagem, né, para que ele se adeque àquele público que ele está inserido, a quem ele quer passar aquela mensagem, certo? Então, cada um tem um estilo diferente, que são os tipos textuais. Então, os gêneros textuais, eles são múltiplos, eles se dividem em vários. Eu vou exemplificar um pouquinho para vocês agora.
Vou dar só um exemplo do livro didático de vocês, do texto 6. Façam a leitura, certo? Pode dar pausa no vídeo e fazer a leitura desse vídeo. Sobre o texto 6, né? Mona Lisa ganha uma versão digital interativa que pisca e sorri e faz careta, né? Vocês deveriam tentar entender o propósito comunicativo desse texto, né? A partir da leitura dele. Se vocês, né, puderem perceber, ele é o quê? Ele é uma notícia, ele tá inserido no meio de comunicação, que é o site, né? Site de notícia, falando sobre essa nova versão digital da Mona Lisa, né? Que é fazer uma interação com as outras pessoas, né? Então, o texto notícia tem um caráter que jornalístico, né? Tem uma linguagem técnica, né? Que geralmente circula na esfera jornalística, nos meios de comunicação, no caso, né? Já temos outros tipos de texto que eles vão ter um outro propósito comunicativo. Por exemplo, o artigo de opinião, ele consiste em dar opinião sobre um determinado assunto, né? Um texto jornalístico, porém para expor a opinião de alguém, né? Sobre determinados assuntos. Então, os gêneros textuais, gente, são muito numerosos, certo? E variados, né? Para cada situação, a partir do contexto de sua produção, qual a finalidade que ele quer apresentar para o seu leitor, né? Onde ele está circulando, né? Então, por isso que costuma haver um gênero específico para cada propósito, por exemplo. Né? Se, por exemplo, em vez de relatar um fato, o autor do texto 6 quisesse defender a opinião, não teria escrito uma notícia, sim, né, um artigo de opinião, né, que iria lá colocar o ponto de vista, né, do seu texto, ele ia expor o ponto de vista ali. Ele teria produzido um texto de gênero textual chamado artigo de opinião, né, que circula também na área jornalística, mas que tem outra finalidade, que é expor a opinião dos seus leitores ou do editor do jornal, por exemplo. Sobre sequências prototípicas textuais, podemos dizer que são as variedades de tipos textuais, né? Tipos de texto, né? Que podem ser divididos em vários tipos, né? Os tipos de texto podem ser narrativo, descritivo, texto dissertativo, textos argumentativos, né? Expositivos. No texto 6, né? Mona Lisa ganha uma versão digital interativa que pisca e sorri, faz careta, né? Tem um objetivo de quê? De informar o seu leitor sobre essa nova versão da Mona Lisa. Então, cada tipo de texto ele tem uma espécie de função, né? As suas características específicas, né? Que vai diferenciar a partir dos tipos de texto, né? Se ele vai ser descritivo, explicativo, narrativo, argumentativo e assim por diante. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de texto, né? Por exemplo, os textos narrativos. Por exemplo, temos a novela, crônica, conto de fada, fábula. Eles apresentam o quê? Personagens, tempo, espaço. Eles têm uma apresentação, desenvolvimento, um clímax, né? E existe um desfecho. Já os tipos de texto descritivos são aqueles os que faz o quê? Uma descrição, um relato, né? Expõe determinada pessoa, objeto e tudo mais. São os diários, biografias, autobiografias, notícias, né? E outros, né? Onde o emissor ele tenta inserir percepções sobre o ponto de vista dele, né? Ele relata essa parte expositiva, né? Já os tipos de textos dissertativo e argumentativo, a gente pode ter como exemplo artigo de opinião, né? Resenha, artigo, onde são carregados por meio de um tema, um assunto, né? Por meio de argumentações, né? Quem é a pessoa que defende, por exemplo, uma redação dissertativa argumentativa,
A pessoa vai defender o quê? O seu ponto de vista, né? De acordo com o seu ponto de vista, ele vai tentar persuadir o seu leitor, né? Já os textos expositivos, temos seminários, palestras, as próprias aulas expositivas, né, que a gente tem, um exemplo delas é essa exposição de conteúdos que a gente está fazendo com vocês nessas aulas, né. Ele possui a função de quê? De expor a ideia por meio de recursos como definições, conceituação, informação, fazendo comparações, enfim. E os textos expositivos estão aqui, né, para expor, para relatar um determinado assunto, certo? Os textos injuntivos, que tem, que são aqueles que o emissor, ou seja, ele orienta, né, de forma objetiva e persuade o leitor, né? Por exemplo, as propagandas é um texto injuntivo. Receita de culinária, ele diz assim, faça isso, faça aquilo e tudo mais, né? Textos prescritivos, como as receitas e tudo mais. Então, os tipos, sequências prototípicas, os tipos textuais estão basicamente dentro dessas 4 definições básicas, né? Que é a descrição, a explicação, a narração e a argumentação.